E ontem, domingo, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É uma data importante e necessária para diminuir o preconceito e garantir direitos. Estima-se que em todo o mundo, cerca de 1 em cada 100 crianças tem autismo. Para falar sobre os desafios, o impacto, a importância do diagnóstico para as famílias, nós recebemos a psicóloga e doutora Ana Carolina Wolff Mota e também o Jonas Marsaro, que é autista e estudante do último ano de psicologia. E o Jonas está envolvido em várias ações e ele vai contar um pouquinho para a gente então. Boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Doutora, a senhora que tem muitos estudos, uma formação voltada para o autismo, todo dia seria necessário a gente estar falando um pouquinho sobre isso, né? Sem dúvida. Eu acho que enquanto a gente ainda não tem todos os direitos garantidos, não só por lei, porque por lei temos vários, né? Mas efetivamente, né, nas relações entre as pessoas, a acessibilidade aos lugares, a visibilidade das pessoas com deficiência e daí o autismo, a gente vai precisar continuar falando disso. E por isso a gente convidou vocês. Jonas, conta um pouquinho da tua história de diagnóstico, né? Com que idade, como é que foi que você recebeu o diagnóstico de autismo? Eu andei percebendo que a minha história é a história de muita gente, inclusive, porque eu, né, participando, transitando, mas falando especificamente da minha história, eu tive uma suspeita, né? Eu sempre tive os sinais de autismo, eles sempre se manifestaram. Né, já começa a se manifestar lá na primeira infância, né, então com 1, 2 anos, mas até então eu era criança estranha, né, só era o garoto meio estranho da escola. E ainda somado, né, com outras questões, né, acabava sempre vindo o bullying na escola, né. Mas com a minha tia, eu tenho uma tia que ela trabalha na PAI de Jaraguá do Sul. Inclusive, um beijo para a tia Ieda. E aí ela participou em algum momento, né, ela participou de uma palestra que tinha um neurologista de Blumenau. Na época ele falou da tal síndrome de Asperger, era um termo que era utilizado até 2014, né, como um dos tipos de autismo, porque antes o autismo ele era separado em alguns tipos, então, de autismo tradicional, infantil, Asperger, síndrome de Rett e tal, né. Hoje a gente coloca tudo isso como autismo, né. Então, na época ele falou da síndrome de Asperger e né, dos sinais e sintomas. E aí a minha tia olhou e disse, tipo, garota tá falando do Jonas. E que sintomas eram esses? A dificuldade, às vezes, né, em olhar no olho, um pensamento muito literal. Eu tenho muita, então, dificuldade, às vezes, de pegar algumas pistas sociais, como piadas, né, gracejos, né, na adolescência o flerte, né, então que é esses floreios sociais, né, essa comunicação indireta que as pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas que não têm autismo e nenhum outro transtorno de desenvolvimento, às vezes se utilizam, né, então essa dificuldade, um pensamento mais rígido, né, então, e aí a gente pode usar um senso comum essa teimosia, né, no sentido de que o autista, quando tem um pensamento, ele dificilmente consegue, né, abrir para outras possibilidades, interesses mais restritos, né, a gente chama também de hiperfoco. Inclusive aqui no meu braço eu tatuei morcegos, porque aos 8 anos de idade eu tinha um interesse muito grande em morcegos, né, um hiperfoco em morcegos. Então eu pesquisava sobre esses animais, assim, né, de várias maneiras, e tem alguns autistas que mudam esses interesses, outros permanecem a vida toda com o mesmo interesse. Então, eu tinha muito desses interesses restritos e às vezes era um tanto obsessivo, né, no sentido de que buscava muito conhecer aquilo, dificuldade na interação social. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Hoje eu tenho mais facilidade, né? Aprendi algumas coisas, mas sempre muita dificuldade em aprender essas questões sociais. Então, eram esses os sinais. E aí ela, né, pediu para o meu pai entrar em contato com o médico. A gente teve um período aí de acompanhamento, mas era tudo, né, no particular. E isso com que idade? Com 18. Com 18 anos, doutora. Isso hoje, né, com todo o conhecimento, acesso que a gente tem, pode até ser considerado um diagnóstico tardio? Certamente que é. Hoje a gente tem especialistas, né, profissionais clínicos mais experientes, já são capazes de identificar sinais em bebês muito novinhos, até próximo de 1 ano de idade ou até antes.
Naturalmente, como o autismo é um espectro, ele tem uma diversidade muito grande de possibilidades de manifestação comportamental. Algumas pessoas autistas não apresentam comportamentos tão evidentes e que são tão percebidos, facilmente percebidos em idade tão tenra, né, tão novinho. Então, ainda a gente vai encontrar muitos adolescentes recebendo o diagnóstico de autismo, embora antes já se identificava sinais comportamentais atípicos, porém não tão específicos e que a gente diria assim, exclusivo não é a palavra, mas tão específicos a ponto de a gente conseguir diferenciar o autismo. Não dá para colocar o autismo em caixinha, então, né? Não. Até antes de a gente começar a entrevista, a gente falava, a doutora falou assim, ó, cuidado com o termo, assim, grau de autismo, porque não existe um grau de autismo, né? Queria aproveitar esse momento já para fazer esse esclarecimento, então. Isso, autismo ou é ou não é. Naturalmente, tem pessoas, às vezes, em que o diagnóstico está incerto, passam por mim pessoas que passam pela avaliação e o diagnóstico pode ser inconclusivo. A gente ainda não tem certeza. Mas isso não significa que a pessoa é menos autista do que outro autista, onde o diagnóstico veio com um pouco mais de certeza ou mais rápido, né? Hoje a gente tem na literatura especializada, né, nos manuais técnicos oficiais, a nomenclatura de níveis de suporte, não nível de autismo. Autismo, ninguém é mais ou menos, ou é autista ou não é. Só que a gente sabe que dentro do grupo tão heterogêneo, né, tão plural, que é o grupo de autistas, vai ter pessoas com mais necessidade de suporte social e pessoas com menos necessidade de suporte social. Pessoas que conseguem desenvolver uma linguagem oral, que conseguem estabelecer interações sociais mais recíprocas, ter uma atividade laboral com mais autonomia, aqueles que vão precisar de muito suporte, né? A gente chamaria então de um autismo nível 3 de suporte, por exemplo, porque eles precisam de muito suporte, inclusive para atividades de autocuidado, como gerenciar o seu próprio banho, saber o momento em que ele precisa comer, né? Cuidar da sua própria saúde física. Antes de continuar o nosso bate-papo, quero pedir para a produção colocar mais um WhatsApp que chegou então sobre esse tema, vai aparecer aqui na sua tela. Olha só, Neuza, esse é o Luca, ele é autista e é o amor da família, lindão. Obrigada, Neuza, um beijo para o Luca, obrigada por estar nos acompanhando. Marilza, é necessário para nós ter um laudo das crianças com autismo, porque assim poderemos ir atrás dos direitos delas. Tenho meu neto, Henrique, de 8 anos, que é autista lindão. Jonas, como é que foi teu sentimento quando tu recebeu esse diagnóstico? Eu acho que é isso, assim, é bem como, né, eu sou péssimo de nome, gente. Eu brinco que eu sei decorar CPF e número de telefone, nome eu sou péssimo, né, mas o que é uma grande habilidade, hoje em dia a gente não sabe mais nem o número da gente, né? Mas, né, a última pessoa que falou sobre o diagnóstico é isso, assim, é sentimento de alívio, né, e hoje eu luto muito por políticas públicas para pessoas autistas, né, sou delegado agora da Macroconferência Regional de Saúde, e uma das pautas é que a gente tem uma política integral de saúde autista no Brasil, né? Porque a gente tem alguns estados e municípios, como em Joinville, que tem algumas políticas, né? Alguns mecanismos, mas a gente não tem isso no Brasil. E aí as pessoas precisam ir para o particular, e aí tem questões sociais, né? Tem muita gente que está desempregada, que às vezes, né, não consegue o sustento da própria família. E como é que vai procurar um profissional? Como é que vai procurar um médico? Tenho muitos autistas, como é o meu caso, que toma medicamento regulado. E aí você precisa pensar no médico, na farmácia, no psicólogo. E aí, assim, qual é o, né? Às vezes se torna um gasto muito grande. Então, lutar por uma política pública e o diagnóstico é importante para isso. Né? Porque a gente cria uma demanda social para depois discutir isso com o poder público. Doutora, também é importante colocar que quem, por exemplo, quem tem alguém na família com diagnóstico, ela aprende a lidar, tem toda uma orientação e tudo mais, mas muitas pessoas se sentem, de alguma forma, como que eu lido? Porque se a gente for parar para pensar, todo mundo é diferente. Mas aí o autista é colocado de uma forma como numa caixinha, né? Ele é autista, tem que cuidar como fala. Como que a pessoa, então, qual o olhar que ela deve ter para uma pessoa que, né, que ela sabe que tem esse diagnóstico, mas que não que seja um olhar de piedade, um olhar de que ele é diferente. Qual que deve ser essa abordagem? É difícil dar recomendações generalizadas, assim, porque os autistas são de todos os jeitos, né? Mas eu acho que talvez uma coisa importante para dizer é escute os autistas.
E o escutar nem sempre é escutar o que eles falam, porque tem autistas que não falam com a linguagem oral, mas eles conseguem nos comunicar por outras vias, pelos seus comportamentos, por outras formas de expressão. Por que eu digo isso? A gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. E a gente não vai conseguir lidar com o filho, com o sobrinho, com o neto, com o vizinho, se a gente não se aproxima, pergunta, vai com quem já conhece, né? Agora, informações gerais. Autistas, sim, são pessoas diferentes da gente, eles têm modos particulares de funcionar. Muitos deles têm os sentidos deles que processam as informações de forma diferente, eles podem ter uma sensibilidade auditiva maior, eles podem precisar de um tempo maior para conseguir processar uma informação e responder, eles podem precisar de espaço nas interações sociais, porque o desconforto social pode ser grande quando eles estão muito aglutinados, né? Tem diferentes maneiras. Acho que a grande questão é, se você quer, você busca caminhos e estratégias, pergunte para quem convive, pergunte para ele mesmo de que maneira ele quer ser tratado, de que maneira ele quer funcionar naquela situação. E sim, ele é uma pessoa diferente, isso a gente não precisa ter medo de dizer. Ele não é menos, ele não é pior, não é um problema, o autismo não é um problema. Problema é a gente não saber lidar e considerar a pessoa autista tal como ela é, na sua legitimidade. E a família também precisa de muito acolhimento, para que ela também não se sinta, né, que do tipo diminuída, para que ela não sinta vergonha. Recentemente aconteceu um caso em São Paulo de um motorista de transporte público que pediu para que a mãe descesse do ônibus com a criança, porque a criança, ela mudou um pouco a rotina dela, ela começou a ficar nervosa, começou a chorar, e o motorista, não, você vai descer, eu não vou continuar. O problema estava com quem? Com o motorista que não sabia lidar com aquela situação, né, que criou toda uma polêmica. Mas são situações como essa que nos fazem olhar. E aí entra o papel da imprensa, né, em trazer e mostrar que a diferença faz parte da nossa sociedade. Jonas, o Jonas tem uma startup, então, aqui em Joinville, né? O nosso tempo de entrevista, eu gostaria que fosse muito maior. Quando a gente traz um tema tão profundo, o tempo acaba passando muito rápido. Mas para uma mensagem final, né, você que hoje estuda psicologia, até para se compreender melhor, eu acredito também, e ajudar outras pessoas, qual a mensagem que você deixa? Eu acho que inclusão é parte do princípio de incluir, de estar com, né? Então, quando a gente se propõe a ouvir as pessoas, entender que elas vivem em realidades próprias, né, com contextos específicos, a gente consegue entender e pensar, né, estruturas de inclusão. Nós do Vale PCD, né, nós somos uma startup que visa, né, atender dois públicos, né, o público LGBT e o público com deficiência, porque nós somos uma startup, nós atendemos o Brasil todo e nós somos dirigidos por pessoas que são LGBTs com deficiência, né? E o que a gente sempre fala para as empresas que nos procuram, né, a gente atende empresas e eventos, o que a gente sempre fala é, dentro desse espaço, seja de um show, seja de uma loja, enfim, vão vir diversas pessoas, né, com diversas realidades, com diversos contextos. Seja o seu cliente, o seu funcionário, o usuário, enfim, se você quer, né, que essa pessoa tenha satisfação em estar nesse lugar, converse com essa pessoa e busque estratégias para melhorar esse ambiente. Porque certamente essa pessoa ela vai voltar e ela vai indicar isso para outras pessoas. Então, a gente vê isso dentro da nossa comunidade autista, né? A gente sempre indica profissionais, entre nós autistas, nós indicamos profissionais que tenham competência técnica, que saibam o que estão fazendo e que saibam o que é o autismo, porque a gente não quer ir para um lugar e acabar, né, tendo que explicar o óbvio ou tentar, às vezes, lidar com situações de preconceito, né, de capacitismo, né? Muito bom. Muito obrigada e contem conosco. Doutora Ana, obrigada pela sua presença. Jonas, também obrigada. Obrigada a você que participou mandando mensagem também.